E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. O quarto episódio acabou de sair, a gente viu bastante, né, de Ellie e Joel aqui nesse episódio. E só lembrando pra vocês, eu não citei nos últimos vídeos, mas lembrando que esses vídeos de The Last of Us, eles vêm com spoiler, então eu vou falar sobre o episódio 4 no geral, com o que aconteceu e também dar um overview. E eu não tava dando muito as minhas opiniões sobre os episódios, mas eu vou trazer isso aqui também pra vocês saberem o que eu tô achando de cada um, tá bom? E começamos com a cena da Ellie brincando ali com a arma, apontando ela pro espelho. E a gente vê mais um pouquinho dessa Ellie criançona, assim, que a gente tem, né? Que quer se mostrar destemida, que quer mostrar que ela consegue qualquer coisa, né? Que depois, mais pra frente, até no episódio, a gente vê que não é bem assim. Mas sutilmente a gente consegue ver aí uma Ellie que quer se mostrar durona, tanto quanto o Joel, quanto as pessoas, né? Que ela tem aí como referência. E claro, uma menina curiosa, né? Que fica mexendo na arma, vendo o que tem, vendo as balas e é uma jovem curiosa, uma criança, né? Como a gente sabe que a Ellie é. E uma coisa que eu não citei no episódio anterior, eu esqueci total, mas trazendo pra esse episódio também, a camiseta que a Ellie tá usando, ela é uma referência direta do jogo, então a roupa que a Ellie usa é exatamente igual à mesma que ela tá usando na série, então mais um easter egg aí para os fãs de The Last of Us jogo que estão assistindo a série. E já que estamos falando aí dos easter eggs, um que assim foi o meu favorito desse daí, tiveram dois, né? Um deles foi justamente a cena que a Ellie tá contando as piadas pro Joel, que ela encontra um livro de piadas com aquelas piadas totalmente infames e bestas, mas que ela traz aí pra trazer uns momentos de quebra de seriedade do Joel. Então a gente vê essa cena que também tem na série, enquanto ele tá ali procurando algumas coisas pra suprimentos no jogo, a gente vê também, tanto na série quanto no jogo, essa mesma cena. E a segunda cena, que foi um easter egg pra quem curte aí o jogo, que já jogou, que achou que não ia ter, eu também achei que não ia ter na série essa cena, mas eles colocaram e foi muito legal, valeu a pena. Que é a cena que a Ellie tá lá no carro, que pertencia ao Bill, e aí ela encontra uma revista, assim, de homens, né, sem roupa, e ela começa a fuçar, e a cena é exatamente igual a do jogo. Ela começa a fuçar, ela faz até uma piadinha ali sobre as páginas grudando. Então essa cena foi inteiramente pra quem é fã do jogo, então muito obrigada Neil Druckmann e o Craig Mazin. E naquela jornada deles, né, pelas estradas, andando por aí, eu achei legal eles terem colocado também sutilmente uma trilha, que justamente remete um pouco à jornada, assim. E eu achei interessante justamente eles colocarem uma trilha que combinasse com aquele momento deles estando andando de carro, estando indo ali até onde eles precisam chegar. E como eu mencionei, esse episódio eu acho que foi majoritariamente de momentos de Ellie e Joel. Claro que a gente teve outras coisas que eu vou mencionar aqui, mas voltando àquele ponto de trazer a minha opinião, eu gostei desse episódio porque eu acho que foi a primeira vez que a gente viu o Joel e a Ellie sem pessoas externas. Então a gente teve, né, a história do Bill e do Frank, que foi linda no episódio anterior. Antes disso a gente tinha sempre a Tess junto com eles, então a gente não conseguiu ver essa evolução do relacionamento do Joel e da Ellie, que, né, quem sabe, mesmo quem não jogou o jogo sabe que vai ser o que vai permear a história inteira de The Last of Us. Então esse episódio pra mim foi bem legal por conta justamente da gente, né, bem pouquinho, aos pouquinhos, assim, estão sendo doses homeopáticas, mas estão sendo essas cenas entre o Joel e a Ellie, que a gente vai conhecendo a personalidade deles. Eu mencionei também no episódio anterior que a gente já consegue ver a Ellie dos jogos, que é aquela Ellie mais que gosta de fazer pergunta, que gosta de saber sobre curiosidades, que tem curiosidade sobre como era o mundo antes dela nascer, que foi antes, né, que ela nasceu durante essa pandemia, então ela não sabe como eram as coisas, então aos pouquinhos a gente vai conhecendo mais a Ellie. Eu sinto que o Joel, a gente ainda não tem tantas informações sobre ele, mas uma das informações interessantes desse episódio foi a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Tommy, que é o irmão dele, que a gente viu lá no primeiro episódio. Então, na série a gente não tem a história sobre o Tommy, a gente sabe que ele existe, ele tá realmente junto com o Joel no começo, e aí eles seguem rumos diferentes. Só que na série eles não trazem esse background do Tommy. Então, por exemplo, a gente já conseguiu saber que ele foi parte do exército, então no primeiro episódio também muita gente ficou em dúvida se aquele adesivo do exército na caminhonete era do Joel, mas a gente, né, pelo que se parece, é do Tommy. Então a gente descobriu que ele era do exército, que depois dessa pandemia eles se encontraram com outro grupo, e aí eles conheceram a Tess, conheceram a Marlene, que a gente também viu lá no primeiro episódio, e aí a Marlene, que foi a pessoa que recrutou o Tommy, que tem esse
desejo em ser o herói, né, de ser a pessoa que vai salvar a tudo e a todos, e aí ele se juntou aos vagalumes. E a gente também vê fortemente nesse episódio uma coisa que já é característica do Joe desde o começo, que vai só se intensificando, que é o instinto protetor que ele tem. Então ele fala do Tommy, mas ele não olha pro próprio umbigo, que ele é sim uma pessoa que quer proteger, que quer ajudar, inclusive o próprio Tommy, ele menciona que seguiu o Tommy justamente para proteger ele. E a gente pode, né, exemplificando aqui, ver isso numa cena em que eles estão para dormir, né, lá na floresta. E aí ele começa a perguntar, né? Tipo, ninguém sabe que a gente tá aqui, ninguém vai vir procurar a gente, né? E aí o Joe, ele ia dormir, só que ele meio que desiste e fica lá com o rifle a postos, assim, pra caso alguma coisa aconteça ou alguém surge aí pra atacá-los. Então a gente vê esse momento de proteção dele. E mais pra frente que eu vou falar do outro momento de proteção que a gente vê do Joe. E aí a Ellie e o Joe, então, eles, né, depois de dormir na floresta aquele dia, eles vão voltar pra estrada. E eles vão precisar atravessar um túnel que tá bloqueado, cheio de carros, né, de caminhões, então eles não conseguem passar por aquele caminho. Eles dão então a volta, eles acabam se perdendo e vão parar numa emboscada feita por algumas pessoas que depois a gente vê que é de um outro grupo, não é nem da Fedra, nem dos vagalumes, eles são um grupo também de revolucionários ali, mas que eles começam a atacar pessoas que não estão, né, no convívio deles e acaba sendo o Joe e a Ellie. E aí também é mais uma cena que parece bastante com a do jogo, inclusive as movimentações de câmera, porque no jogo a gente vê meio que a Ellie e o Joe de costas, né, saindo do carro. E a cena é bem parecida, de novo, foi uns 5, 10 segundos que eu me senti como se estivesse jogando o jogo ali, mas que também vale a pena, porque pra mim, eu gosto muito das cenas que parecem com o jogo. E ali a gente vê outro momento lindo de proteção do Joe com a Ellie, e que pra mim, acho que essa cena foi também bem bonita, porque eu senti no olhar dos dois, eu acho que o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, né, de tudo que eles falaram nas entrevistas, a gente consegue ver mesmo essa conexão que eles têm na atuação, e aí eu senti só do olhar deles dois, do Pedro não, né, do Joe, falando pra ela se esconder, que não vai acontecer nada com ela, pra ela confiar nele. E aí ela realmente, né, vai se esconder naquele buraco da parede. E aí eu senti, assim, essa conexão entre eles. Tipo, olha, eu quero te proteger, você tá comigo? E ela, tipo, tô com você, sabe? Então, mais um momento bonito, assim, de cena entre os dois. E aí tem toda aquela cena lá de embate, né, que comparado ao jogo é muito mais rápida, porque no jogo é você também que tá lá atirando em todos esses momentos. E aí chega um cara né, pelas costas do Joe, então ele começa a atacar o Joe. E óbvio, né, que do mesmo jeito que o Joe tem um instinto protetor com a Ellie também tem com ele. E aí ela acaba tentando proteger ele. Dava pra ver que ela tava querendo atirar pra matar, mas aí ela, na última hora, ela muda de ideia e acaba atirando na perna dele, é o que tudo indica, né? E aí a gente vê essa cena dela de desespero, de medo, de dúvida, que lá, então, voltando pro começo do episódio, a gente viu que ela tava super certeira de que ia atirar, sabia mexer na arma, tava, né, olhando pro espelho com aquela cara de, eu sou muito boa mexendo nisso. E aí, na hora do vamos ver, a gente vê que surge todas as dúvidas e inquietações de uma menina, de uma jovem, tendo que atirar numa pessoa pra proteger alguém que ela, né, não sei se ama já, mas que ela tem um contato especial ali. Então, a gente vê mais uma cena também bem interessante da Ellie com as suas dúvidas. Mais um easter egg bem levinho também, e eu vou trazer isso sim, porque de novo eu falei que eu gosto do jogo e eu vou trazer toda vez que eu lembrar de alguma coisa do jogo enquanto tem a série, que é enquanto eles estão tentando, né, se esconder e de fininho ali pra ninguém vê-los, vem os áudios dos caras que estão procurando por eles. Então no jogo tem muito disso, porque no jogo às vezes você não vê onde estão as pessoas. E você percebe que você tá num ambiente em que você vai ter que entrar no embate, né, de atirar neles e vice-versa, durante o jogo, só pelo áudio. Então foi mais ou menos isso. A gente vê eles escondidinhos e tem um cara falando, cadê o Mark? Encontrei ele aqui, sabe? Então é uma coisinha também tem bem frequente no jogo, que eles trouxeram também discretamente aí pra série. E aí que surge uma nova personagem que não existe no jogo, pelo menos, né, não que eu tenha pesquisado, às vezes pode haver nas cartas, mas parece que não. E o nome dela é Catherine. A gente conhece um pouquinho sobre ela pelas falas que ela vai soltando ao longo daquela cena. E o que a gente descobre sobre ela? A gente sabe então que ela faz parte desse grupo, né, que são de revolucionários aí, que também, novamente, não são nem a Fedra, nem os vagalumes, que a gente já conheceu lá no primeiro episódio. E eles são um grupo que, né, aparentemente se protegem. Tem pessoas, né, civis, e tem pessoas também que eu acho que já sabem manusear arma, enfim. E aí, né, a gente vê ela interrogando uma pessoa que ele fala que foi o médico dela, né, que entregou ela ao mundo, então ele provavelmente fez o parto da mãe dela. E ela tá querendo saber aonde está um tal de Henry, que depois a gente vai ver quem é. E
Por quê? Aparentemente, também não ficou 100% claro, pelo menos eu achei que não, mas o irmão dela foi entregue à Fedra, ao que parece, e ele foi dedurado por um vizinho ou por uma pessoa próxima. E aí até o médico fala, mas não foi eu que entreguei seu irmão. Aí ela fala, não, mas foi o Henry. Então cadê o Henry? Porque ela quer achar o Henry e fazer alguma coisa com ele. Se é matar, se é torturar, se é questionar, não sabemos, mas ela está disposta a encontrar ele. E aí então a gente descobre que ela tem um irmão. Não sabemos o que aconteceu com o irmão dela, né? Ela não dá muitas informações, mas dá a entender então ou que ele foi torturado ou foi morto pela Fedra ou por inimigos, né? E também lá no núcleo da Catherine a gente vê ela, né, e um colega, um comparsa dela ali, vendo uma coisa meio estranha, né? O chão ele tá meio afundado e com algumas rachaduras e tá se mexendo. Então, e eles até têm uma conversa um pouco suspeita, falando, a gente fala pro pessoal, não, vamos só falar pra evacuar o prédio e tal. Então não tenho ideia o que tenha lá, também é uma coisa que não tem no jogo. Mas eu tenho minhas suspeitas de que possa ser um bloater, né? Ou a gente chama em português de baiacus, que é uma versão um grau acima daqueles clickers que a gente conheceu no episódio lá da Tess, que é aquele bicho meio bizarrão, que é bem gigante, assim, enfim. É um bicho bem bizarro aí de The Last of Us. Minhas suspeitas é que seja ele. Se não for, não tenho ideia do que possa ser, mas tô curiosa também aí pra descobrir. E voltando a Ellie e ao Joe, a gente vê então aquela conversa que mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre o episódio no geral, e eu acho que essa conversa tem muito a ver com o que eu vou trazer, que é do Joe falando com ela sobre ela ter atirado no cara, né, e tipo, não ser uma coisa fácil, e aí ele meio que fica questionando ela, tipo, eu sei que foi difícil, eu sei que você não matou ele, mas só o fato de você atirar é um pouco mais complexo, enfim. E aí a Ellie, ela fala, ele não foi o meu primeiro. Não sei se não foi uma primeira pessoa que eu atirei, ou não sei se foi o primeiro homem que eu matei, que ela não matou, né? Mas aí fica, tipo, essa dúvida, mas dá a entender que ela já teve experiência com uma coisa que não é muito legal pra uma criança fazer, né? Desde pequena. E aí o Joe, ele sente, né, que ele consegue confiar nela com uma arma, ele sabe que ela, tipo, tá lá por ele e ele tá lá por ela, então ele devolve a arma pra ela e aí ensina, né, como é a melhor forma de manusear uma arma. E aí a gente vê, né, também eles se escondendo naquele prédio e continuando essa conversa sobre assassinatos e atirar em pessoas. E aí o Joe começa a conversar com a Ellie sobre... Ele pergunta pra ela, né, quem foi a primeira pessoa dela. E ela fala que não quer falar sobre isso. Então, assim, é uma coisa que na série eles mudaram bastante do jogo, porque no jogo tem uma cena em que a Ellie, ela realmente atira numa pessoa pra salvar o Joe, só que ela atira e mata, né? E aí eles têm essa conversa sobre, né, não ser fácil ter sido a primeira pessoa que ela matou. E aí o Joe, né, tem quase mais ou menos essa mesma ambiência, assim, né, que nem teve esse episódio nessa cena dele falando com ela sobre ou ela atirar na pessoa. Só que a diferença, então, é que na série, ela fala que teve uma pessoa antes dela conhecer o Joe, né, que ela atirou ou matou. E no jogo não, então mais uma vez mostrando que The Last of Us, apesar de você já ter jogado o jogo, tem surpresas aí pra gente tá ansioso pra descobrir nos próximos episódios. E aí no final, né, eles dormiram, só que quando eles acordam, eles estão lá numa nova emboscada por duas pessoas, e eu já vou contar pra vocês quem são essas pessoas, né, apesar de vocês saberem mais nos próximos episódios. E um deles é o Henry, o tal cara que a Catherine tá procurando, e o outro é o irmão dele, o Sam. Eles são personagens importantes nos jogos, mas eu achei legal já mostrarem que a história deles vai um pouco além, porque no jogo também são pessoas que eles sem querer acabam encontrando, que eles estão fugindo realmente desse grupo, mas não se fala por quê, o que eles fizeram, quem eles são. A gente sabe só que são dois irmãos tentando sobreviver no meio desse caos todo. E na série já dá pra ver que então vai ter essa relação com a Catherine, com esse grupo. E aí que eu acho uma coisa que vai permear esse episódio, que eu acho interessante mencionar, que se baseia, na verdade, pra mim, numa frase que a Ellie perguntou pro Joe, que é a frase: você já matou pessoas inocentes? E eu acho que justamente esse episódio é sobre isso, e não só o episódio, eu acho que é a série inteira, principalmente se a gente for comparar com o jogo, porque a segunda temporada, ou o segundo jogo de The Last of Us é muito isso, sabe? Não existem pessoas inocentes, não existem pessoas inocentes. Existem pessoas tentando sobreviver. E eu achei legal eles trazerem essa visão da Catherine e do que o Henry pode ter feito, né? Não sei se no jogo seria a mesma ideia, mas imagino que sim, porque o Neil Druckmann tá cuidando disso tudo. Então eu acho que eles estão trazendo pra gente perspectivas diferentes. Nunca vai ter um vilão, nunca vai ter um mocinho. Vão ter pessoas que foram machucadas, que foram feridas e que estão agindo da melhor maneira, né? Melhor maneira, que elas conseguem pra amenizar essa dor. Então, pra Catherine, talvez a gente veja que ela é a vilã, porque ela ainda tá indo atrás do Henry, que é um cara que parece ser super gente boa. No jogo, a gente, né, não tem
a Catherine necessariamente, mas a gente tem esse pessoal que tá indo atrás deles. A gente não sabe a história deles. O cara que a Ellie, por exemplo, atirou e que ficou implorando pela vida, ele fala, não, eu quero a minha mãe. Então, tipo, eles têm mães, eles têm famílias. E uma pessoa que morre era uma pessoa inocente para a família delas. Então, como eu disse, é uma série que não tem pessoas inocentes. São pessoas tentando sobreviver com o que elas conseguem e cada um com a sua própria verdade. Então, não estou dizendo que justifica matar uma pessoa ou torturar uma pessoa, mas a gente vai vendo como eles conseguem lidar no meio de um apocalipse, onde tem bichos tentando te contaminar a todo momento, onde tem pessoas tentando sobreviver, roubando as coisas que você conseguiu, onde tem pessoas que estão muito longe do seu contato, mas que você tem que chegar até lá e passar por um monte de situações. Então é uma série sobre pessoas tentando sobreviver, simplesmente isso. Não existe bem, não existe mal, existem pessoas. Então é isso, esse episódio pra mim foi bem interessante, não diria que foi um dos melhores, mas eu achei que foi legal justamente pra conhecer o Joe e a Ellie um pouquinho mais. As cenas, de novo, das piadas, principalmente aquela do final, são boas pra gente ver a parte humana deles, a parte que esquece que tá num ambiente pós-apocalíptico e simplesmente quer dar uma risada, sabe? E eu tô gostando de ver justamente, eu acho que, de novo, eu acho que eu falei isso muitas vezes e vou repetir porque eu acho que The Last of Us é uma série sobre humanidade, sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre adaptações. Então a cada episódio vai tendo uma novidade aí sobre o Joe, sobre a Ellie, sobre as outras pessoas e a gente vai conhecendo, né, essas nuances aí da personalidade de cada um e essas particularidades de cada um também. Estou ansiosa para ver o próximo episódio, principalmente para descobrir algumas coisas que, como eu mencionei, não tem no jogo, que a gente quer saber o que vai ser nos próximos episódios aí. E fiquem de olho aqui no canal, porque toda segunda-feira eu trago vídeo sobre The Last of Us, tá bom? E também trago outros vídeos, por isso não se esqueça de ligar o sininho de notificação para saber quando tiver um vídeo novo, de se inscrever aqui no canal também, deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui falando o que você achou desse episódio de The Last of Us, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau!